Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou com muita saudade de vocês, espero que todas estejam bem. Vamos iniciar nossa aula com uma oração e depois da oração vamos ouvir o cântico O Mestre dos Mestres é Jesus. Cantem juntos, eu tenho certeza que vocês já aprenderam o cântico. Vamos orar? Bondoso Deus, eterno Pai, Senhor, graças te damos. Bendizemos, ó Pai, o teu santo nome. Ó Deus, te agradecemos, ó Senhor, por essa semana. Te agradecemos por esse dia, o dia do Senhor, a oportunidade que temos de aprender, ó Pai, da tua palavra. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, porque pecamos contra o Senhor. E nós, Pai, te pedimos que o Senhor nos perdoe, Senhor. E te agradecemos, ó Pai, porque temos o perdão através da vida de Jesus Cristo, que morreu na cruz. Senhor, nos ensina também a perdoar o nosso próximo. Abençoe, ó Deus, essa aula, para que as crianças entendam, ó Deus, que precisa perdoar o seu amiguinho. Ó Senhor, abençoe os seus corações, para que elas não venham guardar mágoa ou tristezas, ó Pai. Ajude elas, ó Deus, através do teu Espírito Santo. Deus amado, obrigada por tudo, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua vontade é boa, Senhor, na nossa vida. Obrigada pelo teu amor e o teu cuidado sempre. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Quero ouvir mais uma história, quero mais uma parábola. Guardo sempre na memória, o mestre dos mestres é Jesus. Fala sobre o dia a dia e aquece o coração da gente. Ensina com sabedoria, o mestre dos mestres é Jesus. Quero ouvir mais uma história, quero mais uma parábola. Guardo sempre na memória, o mestre dos mestres é Jesus. Fala sobre o dia a dia e aquece o coração da gente. Ensina com sabedoria, o mestre dos mestres é Jesus. O mestre dos mestres é Jesus. O mestre dos mestres é Jesus. Nós vamos fazer uma dinâmica agora e eu quero a sua ajuda. Imagine, Esther, que alguém atirou uma pedra em você. E aí você resolve ficar com essa pedra para devolver quando a pessoa aparecer. Agora eu preciso que você siga os meus comandos, Esther. Tudo que eu disser você deverá fazer segurando a sua pedra. Bata a palma, Esther. Esther, agora você vai fazer lição. Esther, agora você vai jogar videogame. Esther, beba água. Ok, Esther. Esther, você teve dificuldade em realizar as suas atividades com a pedra na mão? Muita dificuldade. Muita dificuldade? Se você guardar a pedra e a pessoa que a atirou nunca mais aparecer, Esther, imagine que você está segurando não uma pedra, mas uma ofensa, uma mágoa que não foi perdoada. Vamos lá.
Crianças, mágoa é quando vocês sentem tristeza, porque o colega não quis brincar e deixou vocês de lado, ou então porque alguém bateu em vocês, ou pegou algo que era seu. Ficar só pensando nisso e ficar com raiva não vai ajudá-los em nada. Assim como ficar segurando a pedra na dinâmica que eu fiz com a Esther não ajudou também. Hoje eu convidei o Pedro para me ajudar na leitura bíblica. Hoje vamos aprender sobre a parábola do credor sem compaixão. Vamos ouvir com muita atenção? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Jesus contou uma parábola para nos ensinar que não devemos ficar com tristeza no coração quando alguém nos fizer o mal. Vamos conhecer essa história? Prestem bastante atenção. Um rei reuniu seus empregados para acertar as contas. Um deles devia muito dinheiro para o rei e não tinha como pagar. Para que a dívida fosse paga, ele, sua mulher, seus filhos e tudo que possuía seriam vendidos. Então o homem se jogou aos pés do rei e implorou por misericórdia. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Ele sabia que nunca conseguiria pagar aquela dívida, e o rei também sabia disso. Mas o rei, de modo surpreendente, cancelou a dívida. Agora, o empregado não devia mais nada para ele. Que modo surpreendente! Cancelou a dívida daquele homem. Olha só, aquele homem podia voltar para casa, para ficar perto da sua esposa e dos seus filhos, sem ter de se preocupar com sua dívida. Estava tudo perfeito, mas de repente toda aquela felicidade acabou. Sabem por quê? Porque ele encontrou uma pessoa que lhe devia um pouco de dinheiro. Era um valor muito menor do que a dívida da qual foi perdoado pelo rei. Aquele homem poderia dizer: Não precisa me pagar,
Acabei de ser perdoado de muito dinheiro. Está tudo certo. Mas não foi o que ele fez. Ele agarrou o pescoço do homem, que lhe devia apenas um pouquinho de dinheiro, e sacudiu, sufocando-o. Pobre homem, ele não tinha como pagar sua dívida. O servo que foi perdoado pelo rei não perdoou o seu companheiro que lhe devia e mandou o seu colega para a prisão. Algumas pessoas viram o que ele fez e foram contar para o rei. O rei ficou muito bravo e mandou chamar o seu empregado. O rei disse: então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Depois, o rei ordenou que seus soldados prendessem o homem e o castigasse até a sua dívida fosse paga. Aquele homem nunca poderia pagar sua dívida e viveria para sempre na prisão. Crianças, nós também temos uma grande dívida e não temos como pagar. É a dívida do nosso pecado. Porque pecamos, merecemos viver longe de Deus. Mas Jesus pagou essa conta por nós. Olha que alegria! Ele se entregou e morreu na cruz para nos livrar da dívida do nosso pecado, da dívida que a gente nunca ia conseguir pagar. Deus foi bom e justo. Ele foi bom porque ele enviou Jesus para nos salvar e foi justo porque o pecado foi castigado. Como recebemos esse grande perdão de Deus? Nós também devemos, crianças, perdoar as pessoas. Perdoar o colega quando pega algo nosso, quando não deixa a gente brincar com ele. Nem sempre é fácil, mas vocês sempre terão a ajuda do Senhor para perdoar. Não vale a pena guardar mágoa ou tristeza no coração. Lembre-se, o Senhor nos perdoou e nós também devemos perdoar o nosso próximo. Esther, você largou a pedra que estava na sua mão. Siga os meus comandos agora. Por favor, Esther, bata palmas. Esther, faça a sua lição. Jogue videogame. Beba água, Esther. Esther, agora sem a pedra, como você está se sentindo? Muito bem. Muito bem? Ok, Esther, muito obrigada. Quando perdoamos, agradamos a Deus e vivemos mais felizes. Que Deus abençoe a sua semana. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Bom domingo.